Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém, né? Gostaria de convidar a todos, né, para que nós pudéssemos estar fazendo aqui uma análise da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, a qual hoje, nessa semana, estudaremos a lição 5, que tem sobre o título A Vida Cristã e as Autoridades. Esse estudo está baseado no texto bíblico de 1 Pedro 2, do versículo 13 a 25, né? E gostaria aqui de ler um versículo, né, que é o versículo básico, que nós vamos ler aqui, versículo 13 a 17. E diz assim: Sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana, e por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. São os mandamentos do Senhor Jesus, né? E toda a Escritura, ela tem base e o foco no Senhor Jesus. Nós sempre vamos deixar isso aqui bem claro. Antes de começar o estudo e fazer alguns comentários aqui, né? E sobre o estudo, eu queria agradecer aos novos inscritos do nosso canal por ter se inscrito no nosso canal. Seja bem-vindo. Aproveite o máximo que nós pudermos assim compartilhar, não só eu, mas vocês também têm ideias, têm conhecimento também sobre o Evangelho, né? Todos nós que observamos e lemos e podemos aprender sempre um pouco da palavra de Deus. Eu quero falar, irmãos, que o objetivo do estudo é assumir o compromisso de conciliar o ensino cristãos e a submissão às autoridades, né? Aqui o autor desta carta, o apóstolo Pedro, né, ele vem falar sobre a submissão, quais são a responsabilidade dos cristãos e até onde os limites que nós podemos assim obedecer às autoridades. Será que quando atinge a nossa fé, qual seria o nosso comportamento, né? Então, e ele também, esse estudo, ele se divide em 3 tópicos, né? O primeiro tópico fala assim, submissão às autoridades. Dentro desse primeiro tópico tem um subtópico, né, que é, primeiro, a motivação na submissão. O segundo, o equilíbrio na submissão. E o terceiro, as autoridades cruéis, né? Ele está destacando aqui se nós devemos também obedecer essas autoridades que marcaram a vida dos cristãos. Esses são os subtópicos, né, do primeiro tópico, que os demais não têm subtópicos. O segundo tópico diz a submissão e o conflito entre a lei de Deus e o dos homens. Né? Isso aqui é importante, a gente sempre está aprendendo. E o terceiro tópico, a submissão diversificada. E para concluir, né, tem uma conclusão para pensar e agir. E assim nós vamos fazer um resumo desse estudo, né? Vamos lá? Vamos partir para o estudo? O autor começa dizendo assim. Aliás, o autor dessa revista, irmãos, é o pastor Samuel Muri de Aquino. Sempre bom destacar sobre o nosso autor, né, da revista. Vivemos em um tempo de grandes conflitos por questões ideológicas e partidárias,
em que muitas vezes o resultado são brigas, divisões, contenda, desarmonias e separações, infelizmente, em alguns casos até morte. Muitas amizades são desfeitas, familiares rompem o relacionamento e o posicionamento de ambos os lados. Muitas vezes é contraditório em relação às Escrituras. Esse estudo, irmão, é atualíssimo, porque nós saímos de um regime comunista, né? Um regime socialista, e agora nós estamos num regime liberal, né? Liberalismo, para destacar. E aí houve um conflito de ideias, ideologias, princípios, né? E muitos se oposicionaram e colocaram, vamos dizer assim, de um lado e do outro. Praticamente a nação se dividiu, né? Mas as ideias, os posicionamentos são importantes, mas nunca devemos ultrapassar dos limites, né? Dividir uma família por causa de política, não. Deus nunca quer divisão. Deus sempre vai querer unidade, né? A unidade é a principal escolha que nós devemos. Mas, muitas das vezes, como o autor diz aqui, isso é contraditório à nossa fé, às Escrituras, né? Que a nossa fé está baseada nas Escrituras Sagradas, né? Onde é a lei de Deus. O apóstolo Pedro está tratando de um aspecto importante para os cristãos que estavam vivendo como forasteiro e peregrino, diversas por regiões difíceis e montanhosas, por questões das autoridades romanas, e ensinou-os que tivesse uma compreensão profunda a respeito da vontade de Deus e de como deveria relacionar-se com as autoridades. Aqui há uma preocupação do apóstolo Pedro, né, porque se nós somos forasteiros e peregrinos, devemos ter sempre atento, porque a religião predominante, ou a política predominante naquela época, era o Império Romano, que tinha afetado até as religiões, né? O Estado interferindo na vida de como deveria adorar. Vale lembrar, irmão, que existia um culto aos imperadores naquela época, né? E as pessoas tinham que ser leais ao imperador. O imperador muitas das vezes era considerado um deus. Temos aqueles que julgam o cristão e deve ter o comportamento total de subserviência ao poder do Estado sem que qualquer questionamento, pois há uma dificuldade permanente na vida dos cristãos em relação ao comportamento idealizado pela palavra de Deus sobre como ele deve se relacionar com as autoridades. A Bíblia é um manual prático para a nossa prática de regra e fé, né? E o apóstolo Pedro está aqui deixando bem claro qual seria nossa responsabilidade diante das autoridades. Primeiro que devemos ser obedientes à palavra de Deus, principalmente. Primeiro a palavra de Deus e depois as autoridades. Primeiro, a submissão às autoridades. As orientações de Pedro aos cristãos sobre a questão da obediência às autoridades inicialmente tratam do problema de interpretação judaica, que não era possível qualquer tipo de obediência aos imperadores, reis, governadores, autoridades ímpias, pois a única autoridade a ser obedecida é Deus. Nenhuma outra autoridade civil pode reivindicar qualquer tipo de submissão ao cristão verdadeiro, também não pode aceitar esse tipo de conduta. Então, Pedro aqui já está deixando claro qual seria o nosso posicionamento. Tem um texto que fala assim, mas nós obedeceremos a voz de Deus, a voz dos homens e não a voz de Deus. Então sempre a voz de Deus será sempre mais forte, né? Vemos que o próprio Senhor Jesus fez a questão de romper com o ensinamento equivocado da submissão, ao tratar os impostos dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso está em Lucas 20, 25. Então, o que nós devemos ter consideração com o governo? Nós devemos ser bons patriotas, bons cidadãos, pagar os nossos impostos em dia, né? Sempre ser obediente às autoridades,
que seja jurídica, que seja legislativa, que seja até executiva, né? Porque aí tá os três poderes aí, bem como reconhecer a investidura de autoridades por Deus Pai. Jesus nem falou para Pilatos, né, que nenhuma autoridade fosse dada a ele que se não viesse do alto. Então reconheceu assim a autoridade daqueles homens. Assim o cristão tem as obrigações no que diz a respeito à sua cidadania terrena em cumprir seus direitos e deveres, né? Dentro dos direitos nós também temos deveres. Devemos cumprir a lei eleitoral, né? Tudo isso aí faz parte da nossa cidadania terrena. Não esquecendo que nós somos forasteiros e peregrinos aqui também, né? Estamos aqui por curta passagem, se assim o Senhor nos permitir. Pedro está falando da autoridade instituída de forma legítima, que são levantadas por Deus para governar sobre determinado povo e para o bem do cidadão. Estas merecem respeito e obediência por parte dos cristãos. Então aqui está afirmado, devemos obedecer, né? Devemos ser fiel nessa passagem. Primeiro ponto do subtópico, né? A motivação na submissão. É uma questão importante, pois não se trata de livrar-se do castigo. Não é pelo castigo, mas sim, pois na punição das perdas, mas está relacionado com o Senhor. Pedro diz, sujeitai-vos, pois, toda a autoridade humana por amor do Senhor. Então nós fazemos isso por amor do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro, que Ele entregou a sua vida por nós, e para que nós tivéssemos paz e tranquilidade. Eu comecei dando a paz, né? A paz que excede todo entendimento. Cristo veio trazer a paz, né? Ainda que o mundo quer guerra, Cristo sempre vai querer a paz. Cristo não veio fazer guerra. Cristo veio trazer a paz ao mundo. Sujeitável, pois, toda autoridade humana por amor do Senhor. Não se tratava de uma questão qualquer, mas de uma identificação com Cristo. Então, quando você faz um ato benigno para com a autoridade, cumprindo, ordenando, você está se identificando com o ensinamento cristão, o ensinamento de Cristo, né? E seus ensinos. E era algo muito mais profundo a ser observado. Uma das coisas que Deus quer de nós é a obediência, não o sacrifício, né? Porque o sacrifício ele já fez, sacrifício vivo lá da cruz. O equilíbrio na submissão deve ser outra questão. Esse é o segundo tópico, né, do subtópico. O equilíbrio na submissão deve ser outra questão a ser compreendida, pois temos a consciência de leis gerais em toda a população, bem como para a igreja. Se uma igreja tem suas dependências, área construída ilegal, o governo tem todo o direito de agir contra ela. Aqui, o novo Código Civil, né, e aqui entra as igrejas, tudo que refere à construção, à ordenação, porque houve muitos incidentes em locais que aglomeram muitas pessoas. Então, há uma preocupação. Nada mais justo que a segurança, né? No que diz a respeito a construções, ter uma legislação com critérios bem definidos quanto ao número de porta, tubulação, hidráulica, para emergência de incêndios, extintores, com prazo de validade com locais visíveis, saída de emergência. Então, o autor está colocando aqui que essa submissão a essas regras do novo Código Civil está valendo. E é importante as igrejas prestar bastante atenção para que não sofra, né, assim, uma repreensão por parte das autoridades, né? Já está sendo bem claro, já está tendo leis sobre isso, né? Enfim, temos lei que orienta as igrejas, bem como todos os cidadãos em suas particularidades, né? Terceiro ponto do subtópico, né, desse primeiro tópico. As autoridades cruéis. É um grande desafio para ser entendido e aceito, pois o próprio Nero era alguém classificado não só pelos cristãos como alguém mau, cruel, mas a própria história declara que o seu registro, como aceitar que as pessoas dessa natureza sejam ministros de Deus diante do seu povo,
Como reconhecer que homens como Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Stalin e tantos outros ditadores foram colocados e permitidos por Deus como autoridades, né? Aí, às vezes, a gente não entende, porque como veio existir um homem cruel desses, que feriu e matou tantas as pessoas, e assim mesmo nós dizemos que são ministros de Deus, são pessoas que foram colocadas no poder com a permissão de Deus. Mas muitas das vezes, irmão, é para disciplinar as nações, para trazer ensinamentos, né, para nós. O grande exemplo vem do Senhor Jesus, que diante das autoridades romanas, judaicas, não se pôs nenhuma delas, como diante de tortura e plano para crucificá-lo, viu? Ele reconheceu que eram autoridades constituídas por Deus e não faria nada se ele não me permitisse. Foi aquele versículo que eu falei, né? Nenhuma autoridade foi do céu dado se Deus não permitisse. E porque Pilatos questionou a autoridade dele, né? Quem te deu essa autoridade, né? E ele disse, nenhuma autoridade. Então diz assim, a orientação de Pedro é imitar o exemplo de Cristo. Ele diz, pois ele, quando trajado, não revidava, e com o traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava àquele que julga retamente. 1 Pedro 2:23. Um versículo muito forte que fala que, por mais que nós se sentimos injustiçados, né, nós nunca vamos ter razão, porque a nossa vida aqui, irmão, é realmente padecer pelo amor de Cristo. Jesus não fez nada para se opor às autoridades da sua época, no que diz a respeito à sua prisão, julgamento, condenação, tortura e morte. Ele foi obediente, diz a Bíblia, obediente até a morte de cruz, né? Graças a Deus porque Cristo suportou essas dores e hoje nós estamos aqui comentando esse estudo maravilhoso, né? Segundo tópico, a submissão e o conflito entre a lei de Deus e dos homens. Aqui há muita atenção. Tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo não apresenta nenhum ponto que limita a obediência do Estado, deixando em aberto uma submissão absoluta e total, né? Então, devemos realmente obedecer às autoridades, orar por ela. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades porque nós teremos paz. O que fica explícito no texto é a obediência às autoridades por amor a Cristo, né? Isso é importante destacar. Nós temos ser obedientes por amor a Cristo, pois toda autoridade foi instituída por Deus e que os cristãos não que são encorajados a uma vida de submissão, conduta, comportamento para glorificar a Cristo, né? Independente de qualquer situação, o cristão é exortado a obedecer. Obedecer, mesmo que haja um conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens. Essa concepção produz algumas considerações, especialmente quando nós lembramos da atitude de Pedro diante das autoridades. Após ser preso, juntamente com João, ele diz, julgue os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer os senhores, não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4:19. Aqui o autor ele coloca algumas ponderações falando se nós devemos obedecer quando as leis de Deus são afligidas, né? Porque as leis de Deus são superiores às leis dos homens, né? E nós podemos dizer que o apóstolo Pedro, ele falou, né? Deixar de falar. Foi quando as manifestações do poder de Deus através desse apóstolo foram realizadas, né? E Jesus começou a curar, transformar, a exercer o ministério da igreja ali, através do Espírito Santo. E nós podemos ver que eles não obedeceram aquele mandato de não falar. Quando você é proibido de pregar o Evangelho, essa eu creio que deve ser, que nós devemos romper, né, com as leis dos homens, porque elas são ditatoriais. A submissão às autoridades humanas tem restrições a partir do limite da atuação de cada esfera de poder. Né? O homem tem autoridade para fazer suas leis, botar em prática aquilo que refere à cidadania, o patriotismo,
mas quando chega num ponto que fere os princípios de Deus, aí devemos agir com as leis de Deus. Pois as leis humanas servem para regular a maneira da sociedade de se comportar e desenvolver nas diversas áreas. Mas quando o Estado quer legislar contra os princípios da palavra de Deus, o cristão precisa se manifestar, né? Diante de tantas coisas que está acontecendo agora, a igreja tem sido muito omissa, pois nós temos visto o princípio de Deus sendo afligido. Quando querem interferir como que Deus criou o homem e a mulher, né? Vamos dizer assim. E eu estou falando assim porque hoje a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas hoje querem processar por tudo, até no jeito de você falar. Hoje, se nós somos um país democrático, livre, nós não devemos falar aquilo que nós pensamos, né? Ou que nós reconhecemos, mas esse não é o ponto. Hoje temos questões sérias que afrontam a família idealizada por Deus, e que estão sendo induzidas pelos órgãos oficiais do governo. O governo deveria prestar mais atenção nas atitudes deles e fazer a parte dele, que é dar suporte à família, e não querer interferir na família em si, né? naquilo que é família, requerendo uma submissão por parte de toda a população como consequências perante a justiça, né? Na Bíblia encontramos exemplos que são encorajados para se posicionar quando o conflito aparecer. De Daniel, quando do decreto do rei exigindo a adoração por 30 dias, viu? Será que nós devemos, assim, se o governo disser que nós não podemos adorar a Deus, será que nós vamos ter posicionamento sobre essas questões? Aqui Daniel foi forte, não teve Deus se posicionar diante de uma ação do governo autoridade. Daniel não negociou sua fidelidade a Deus. Finalmente esses homens disseram: jamais encontramos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus dele. Vocês veem a colocação aqui? Eles não encontraram, não tinha crime por parte de Daniel. E eles queriam. Então vão achar onde? Na lei de Deus. Vamos utilizar a própria Bíblia, né? As escrituras da época, né? A forma como ele adorava. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, e agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Lembrando aqui, irmão, que Daniel estava fora da sua pátria, porque tinha sido exilado, né? Foi levado para a Babilônia, e ele se colocar na posição da direção de Jerusalém, né? Reconhecendo a seu patriotismo e ao seu Deus, a fidelidade principalmente a Deus. E Deus honrou a Daniel. Daniel ficou com a lei de Deus, não teve medo de punição e condenação à morte na cova dos leões. Irmãos, não devemos ter medo por Deus que nos fez, não o homem, mas Deus nos fez. E se Deus permite que nossa vida se vai, é porque Ele permitiu. Então nós deveríamos confiar muito mais no poder de Deus, né? Portanto, todo cristão precisa de discernimento para definir quando é o limite da obediência ao governo civil. Então temos um limite, né, irmão? Devemos obedecer sempre às autoridades, mas tem um limite. À luz da Escritura Sagrada, aplicando o conceito da duplicidade de cidadania. Nós somos cidadãos brasileiros, amamos a nossa pátria, aqui está a nossa bandeira, nós obedecemos, cantamos o nosso hino nacional, e os brasões, né, os selos nacionais, somos cidadãos, pagamos nossos impostos e devemos cumprir com tudo isso. Ainda que muitas das vezes o governo nem cumpre com a palavra dele, porque você chega no hospital, falta recurso. As estradas, né, mas não vamos entrar nesse critério, não é o estudo, não é isso. Mas vamos lá. Aplicando o conceito da dupla cidadania, importando bem lembrar que a submissão está ligada ao nosso relacionamento com Cristo, né? Então,
Se você tem um bom relacionamento com alguém, você tem liberdade para se expressar com esse que você tem liberdade. E nós devemos ter um bom relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Cristo, uma vez que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? A submissão diversificada. A questão dos escravos foi tratada pelo apóstolo Pedro dentro do contexto da escravidão. Irmãos, lembra da lição passada que ele falou aqui, né? Logo no início, que ele fala assim, aqui da lição 4, ele fala sobre a questão do preço do resgate, né? Ele usa a figura dos escravos. E nós já comentamos na lição passada. E aqui ele faz novamente a questão dos escravos foi tratada pelo apóstolo Pedro dentro do contexto da escravidão, uma vez que a população no primeiro século era composta 25% a 40% da escravo na sociedade romana. Desde lá, irmão, desde lá, não é do Brasil não, já existiam os escravos, né? E uma das coisas que Deus determinou na nação de Israel é que não haveria, quando as pessoas peregrinassem ali, não faria escravo, irmão. Porque aquela nação representa a liberdade, né? Representaria a liberdade de Cristo para todos os homens. Era uma mensagem dirigida aos cristãos, de como deveria se comportar em relação aos seus senhores. Ele diz, os escravos sujeitos aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. 1 Pedro 2,18, né? Fazendo com que a pessoa que se converta tenha um entendimento, não fica magoado com o seu senhor porque é escravo, não. Agora você vai amar muito mais o seu senhor porque você é obediente à palavra de Deus. Um povo, modelo de vida, está sendo proposto aos servos a partir do ensino e do exemplo deixado pelo próprio Senhor Jesus. Aqui, irmãos, estabelece um dos princípios básicos da nossa fé, o amor, né? O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, né? Está lá em Hebreus, eu acho que é Hebreus, não sei se é Hebreu ou Gálatas, 13, né? Que fala sobre o amor, a excelência do amor. Amém. Porém, os seus inimigos faça o bem e empreste a eles, sem esperar receber de nada de volta, então a recompensa será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Lucas 6,35. Irmãos, parece ser fácil, mas não é. Nós sabemos disso, né? Porque nós temos o DNA também que foi colocado com pecado. Mas nós devemos vencer esse mal que muitas das vezes nos influencia para o mal. O bem é sempre difícil, mas nós devemos sempre buscar as coisas que edificam, né? O apóstolo Paulo escreveu nessa mesma direção: escravos, obedeça em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Colossenses 3:22. Aqui é uma recomendação do apóstolo Paulo, né? Esse é o apóstolo Paulo falando que não obedeça somente quando para agradar aos homens, mas obedeça assim pensando que está agradando ao nosso Pai Celestial, né? Essa lição, irmão, estamos chegando já à conclusão da lição, né? E ele fala assim, o autor coloca assim: somos exortados à submissão às autoridades que foram levantadas por Deus. Não há autoridades. Você às vezes pensa assim, mas fulano não faz, não executa. Nosso dever, irmão, é orar pelas autoridades. Orar para que elas tenham um coração compassivo, misericordioso, para que ela venha abençoar as pessoas. Só a oração pode transformar uma nação em um coração endurecido como de pedra. Ou ruins, e sejam os governantes nas esferas federal, estadual, municipal, sejam os superiores, patrões e diretores. Né? Às vezes nós sofremos nos locais quando tem uma pessoa, principalmente quando um não gosta de cristão, né? Puxa, aquele ali é um crente, olha, eu vou perseguir isso aí, né? O inimigo coloca no coração dele. O inimigo, não é ele. Nós sabemos que toda ação
procede do mal, né? Enfim, o cristão é chamado para dar exemplo de que serve verdadeiramente Cristo, pois admira o seu exemplo, que sofreu injustamente, né? Irmão, Cristo sofreu injustamente pelos nossos pecados. Hoje nós devemos ser gratos a Deus, porque tem muita gente que mesmo que Cristo padeceu lá na cruz, continua ingrato. E nós vemos aí todos os dias as ações desses homens, né? Matam os seus semelhantes, roubam, faz maldade, né? Por quê? Porque ainda não observou que Cristo veio morrer por ele. Quantas pessoas não entendem isso, né? Então diz assim, que sofreu injustamente, tendo todos os motivos para rebelar-se, mas ficou mudo diante das autoridades romanas e judaicas. Não foi só as romanas não, irmão, da própria nação dele. Os legalistas e os doutores da lei que achavam que se detinha a lei, os princípios. Cristo veio quebrar barreiras e veio cumprir. Na verdade, Cristo cumpriu a lei, né? Perguntaram uma certa vez, o Senhor veio revogar a lei? Não, vim cumprir. Cumpriu e com a morte lá na cruz, né? Foi o cordeiro imolado, né? Antes da fundação do mundo. Já estava preparado esse cordeiro que é o nosso Senhor Jesus. Jesus é o nosso exemplo de submissão. Somos submissos não a homens e instituição, mas a Deus. Quando você cumpre o mandato de Deus para que obedeça às autoridades, você é um bem-aventurado. Meu irmão, meu amigo, que esse estudo possa edificar não somente o teu coração, mas o meu também e de todos aqueles que vão ouvir. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai Celeste, o nosso Senhor Jesus Cristo que sofreu e foi submisso, né? Hoje ele está à direita de Deus, lá intercedendo por todos nós, para que possamos vencer. Ele mesmo diz, eu venci o mundo. Se ele venceu, dá um parecer assim que nós vamos vencer. Vamos orar a Deus? Vamos agradecer pela essa oportunidade que o Senhor tem nos dado? Vamos orar, irmãos. Pai Celeste, Deus poderoso, Deus da glória, Senhor que criou todo esse universo e constituiu todas as autoridades que nós temos aqui no nosso país, em outras nações. Muitas das vezes, Senhor, não entendemos porque aquela autoridade que foi eleita para aquele local começa a fazer coisas para prejudicar a nação, mas nós sabemos que ela foi colocada e permitida pelo Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa abençoar o nosso país, o Brasil, que possa, Senhor, levantar homens que amem o seu povo e que adore a Deus acima de todas as coisas. Abençoa a nossa nação, salve a nossa nação, Senhor. Ó Deus, venha seu poder, Senhor, sobre cada um de nós. Abençoe, Senhor, os irmãos que vão ouvir essa palavra e aqueles que ainda não entregaram o seu coração a Jesus Cristo. Que eles possam, Senhor, abrir o seu coração, a sua mente para a revelação bíblica, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a bússola para aqueles que querem encontrar a direção e o rumo na sua vida. E é em nome desse maravilhoso Deus que nós agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, compartilhe conosco e assista o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.